Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, nesse momento difícil que nós estamos passando, nós temos que nos adaptar, né? Nos adaptarmos. Então, estou aqui para fazer uma revisão com vocês sobre alguns conteúdos que nós estudamos na sala de aula, tá bom? Na sala de aula nós estudamos sobre as fases da vida, né? Eu falei para vocês desde a fase da infância, da pré-adolescência, da fase adulta, né? E depois vem a fase da velhice, né? Então, como eu expliquei para vocês, se você respeitar todas as fases, você vai ter consequências boas, né? Lá na fase da velhice, tá? Mas esse não é o foco da aula de hoje, tá bom? Eu quero focar mais na parte da puberdade, sistema genital masculino e feminino. E no final eu vou fazer uma introdução sobre um assunto da gestação, que eu até passei uma leitura para vocês e um resumo, né? Só que agora eu vou explicar para vocês, tá bom? Isso é no final. Então eu vou começar falando sobre a puberdade. A puberdade é uma grande mudança, né, física que acontece no corpo da menina e do menino. E essa fase ela acontece na idade entre 9 anos até os 12 ou mais, né? Ainda fica essa mudança, ainda ocorre essa mudança. Daí, o que vai acontecer? No menino vai acontecer que a voz dele vai mudar, né? A voz dele vai ficar mais aguda, vai ficar mais grossa, né? Vai desenvolver os pelos pubianos, os pelos das axilas, né? E na menina, a grande mudança, né, física é no quadril. O quadril ele fica mais largo, o desenvolvimento dos seios, né, os pelos também nas axilas e os pelos pubianos também vão se desenvolver. E é aí que eu falei para vocês que tem que ter muito cuidado, né? Por quê? Porque é a fase que você tem que dobrar a sua higienização, tanto os meninos quanto as meninas, tá? E isso pode ocorrer também no momento de 8 anos, né? E quando ocorre isso com 8 anos já é precoce, né? A mãe tem que levar ao médico para ver se tá tudo direitinho, se desenvolvendo. Então, depois da puberdade, que é essas grandes mudanças, e essas mudanças que acontecem na puberdade, ela mexe muito com o emocional também. Se o menino e a menina ele não tem uma família bem estruturada, não tem apoio da família, né, não tem esse equilíbrio, ele vai marcar muito, né, pode marcar alguma coisa nessa fase, tá? Que é a fase de mudança física, porque mexe com o emocional da pessoa, tá bom? E depois disso, nós estudamos sobre o genital, a estrutura do genital masculino e feminino. Como eu falei para vocês, nada de chamar de florzinha, nada de chamar de pintinho, porque eu ensinei os nomes corretos para vocês, tá bom? Então, o sistema genital masculino, ele é composto pelo corpo cavernoso, né? Que tem uma grande pele que se chama prepúcio e ele vai cobrir a glande, né, que fica logo na ponta. E o corpo cavernoso, ele tem apenas um orifício, que é por onde sai a ejaculação e também sai a urina, né? E logo abaixo tem o saco escrotal, né? O saco escrotal, ele armazena, né? Ele carrega 2 testículos, né, que são 2 gonadas. É por onde é produzido o espermatozoide. E logo acima, eu tô falando a parte de dentro, tá? E logo acima, você vai ter o epidídimo, né? O epidídimo, ele armazena o espermatozoide, que é produzido lá nos testículos, tá? Aí tem o canal deferente, né, por onde passa o espermatozoide, o sêmen, tá bom? E o sistema genital feminino, né, na parte interna, eu tenho o canal vaginal, né, eu tenho o útero, eu tenho as trompas de falópio e eu tenho também os ovários, né, que são 2, o do lado direito e do lado esquerdo. E o que acontece? Todo mês o corpo da mulher ele é preparado para uma gravidez, né? Daí, como a criança ainda não tem esse ato sexual, o que vai acontecer? Esse ovário, ele vai liberar um óvulo, né, quando começa lá na fase da puberdade, como eu falei para vocês. Isso
se chama menarca, tá? É a primeira menstruação da menina. E o ovário, ele vai liberar esse óvulo. Esse óvulo, ele vai caminhar, ele vai ficar ali na trompa de Falópio, ele vai ao encontro do espermatozoide. Como a menina não tem ainda, ela não é ativa, né, ao ato sexual, não vai ter esse encontro. E o que que acontece? O óvulo, ele continua caminhando. Ele vai caminhando e vai se alojar lá na parede do útero, que se chama endométrio, tá? Então, ele se aloja ali e ele aos poucos ele vai se desprender, ele vai se descamar, né? Isso é o processo de menstruação, tá? Por isso que algumas mulheres ocorrem em 3 dias, 4 dias, dependendo do organismo, né, daquela mulher. Porque são diferentes, nem todo mundo vai ficar 4 dias, tem mulher que fica 3, tem mulher que fica 8, né? Então, isso aí é o processo da descamação da parede do útero, tá? Que é a menstruação. Daí, quando eu falei sobre a fecundação, né? A fecundação é quando há o encontro dos 2 gametas, que é o masculino e o feminino. O masculino, ele vai se encontrar, que é o espermatozoide, ele vai se encontrar com o óvulo feminino, né? Isso aí é depois do ato sexual. Quando há o encontro desses 2 gametas, ocorre a fecundação, que é o assunto que eu vou entrar agora para vocês, que eu ainda não tinha explicado essa parte sobre gestação, tá? Então, depois que ocorre todo esse processo de fecundação, o embrião, ele vai se alojar ali na parede do útero, que se chama endométrio, tá? Então, isso é o início de uma gravidez, né? O embrião já está ali alojadinho para receber toda a manutenção. Então, nesse estágio, o embrião, ele corresponde a um emaranhado de células, né? A um agregado de células que eles dão origem a um novo indivíduo. E esse indivíduo, ele vai ser coberto por uma camada externa de célula, que vai dar origem a 2 membranas, que se chamam o amínio e o córeo, tá? Então, o amínio e o córeo, eles envolvem, né, e protegem o embrião durante todo o seu desenvolvimento, tá? Naquele local. E daí, ele é preenchido por um líquido, por um fluido, né, que é chamado de líquido amniótico, tá? E o córeo também, ele forma projeções muito vascularizadas. Por quê? Porque são ricos em vasos sanguíneos. E todo esse processo que eu acabei de explicar para vocês, se resulta na placenta, tá? E qual é a função da placenta? A placenta, ela tem uma função fundamental na troca de substâncias entre a mãe e o feto, né? Daí todos os nutrientes e o gás oxigênio, ele é passado da mãe para o feto. Já o gás carbônico, ele é passado do feto para a mãe. Aí vem o cordão umbilical. O cordão umbilical, ele é a ligação, né, do feto com a placenta. E aí onde ocorre todas as artérias e veias entre eles. Depois disso, vem a manutenção do endométrio. O que é endométrio? É a parede do útero, tá? Não vamos esquecer disso. Vem a manutenção do endométrio, né? Que depois da ovulação, ele depende muito da produção de progesterona, que é um hormônio feminino, tá? Ele depende muito dessa produção de progesterona, né? Pelo corpo lúteo, pelo corpo amarelo. E o que é o corpo lúteo? O corpo lúteo, ele é um cisto, que ele é derivado do folículo ovulatório. Que ele secreta progesterona, né, após a liberação do óvulo. Então, quando é liberado o óvulo ali do ovário, logo em seguida vem quem? O folículo ovulatório, tá bom? Que são pequenos cistos. Então, essa era a aula de hoje para vocês, espero que tenham entendido, tá? Se caso não entender, né, sobre esse assunto, mande mensagem para mim, que eu sempre estou aqui para responder, tá bom? Tchau, muito obrigada e bom dia a todos.